E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse encontro falaremos sobre o paralelepípedo, reto retângulo e o cubo. Apresentaremos a ideia da diagonal, da área e do volume desses sólidos geométricos. Então, enquanto roda a vinheta, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Bom, então olha só, pessoal, vamos iniciar com a seguinte indagação. O que há em comum entre a forma das seguintes imagens? Na primeira imagem, nós temos um bloco de concreto, que é muito utilizado na pavimentação de ruas. Na segunda imagem, nós temos aí o baú de um caminhão. E na terceira imagem, nós temos um dado. Partindo da ideia que vocês já sabem o que é um prisma, nós trabalhamos isso no encontro anterior a esse. Inclusive, se você perdeu a esse encontro, eu vou deixar na parte superior desse vídeo um card dessa aula, beleza? Olha só, todos esses objetos, pessoal, representam, ou têm a forma de um prisma reto, onde nós podemos afirmar que as bases desses prismas, a base desses objetos, são faces retangulares. A esse tipo de prisma nós denominamos de paralelepípedo reto retângulo. Bom, Gilberto, deixa eu ver se eu entendi. Olha só, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a ideia geométrica, uma ilustração geométrica para cada uma dessas imagens, para ficar mais claro se a gente observar o que de fato está acontecendo aí. Todos esses objetos, note, têm a forma de um prisma reto, não é verdade? Tá? Todos eles têm a forma de um prisma reto. Prisma reto, lembre-se, é aquele em que a aresta lateral é perpendicular à base. Além disso, o que eu posso afirmar sobre esses prismas? Note ainda que as suas bases são faces retangulares. Então, quando isso acontecer, esse prisma recebe um nome, e o nome é paralelepípedo reto retângulo. Beleza? Ficou claro? Então, olha só. E o que nós chamamos de cubo? Agora imagine a seguinte situação, tudo bem? Imagine que você tenha um paralelepípedo reto retângulo, certo? E todas as arestas desse paralelepípedo têm a mesma medida. Quando isso acontecer, que em consequência disso, por exemplo, todas as faces serão quadradas, certo? Quando isso acontecer, nós temos então o que nós chamamos de cubo. Então, um cubo, na verdade, é um paralelepípedo especial, digamos assim, tá? É aquele paralelepípedo que tem todas as suas faces com a mesma medida. Ou ainda, repetindo, todas as suas faces são quadradas. Beleza? Deu para compreender? Gente, o que nós precisamos conhecer a respeito desses sólidos? É justamente o que nós vamos trabalhar nesse encontro. Você precisa saber calcular a diagonal, você precisa saber calcular a área e o volume. Então, para ter uma ideia melhor de tudo isso, vamos para o nosso ambiente de escrita. Acompanhe. Então, olha só. Aqui nós temos aí, inclusive, a definição do que é uma diagonal, certo? Ele deixa claro que a diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades, na verdade, são vértices desse sólido geométrico com um detalhe. Qual é o detalhe? Esses vértices não pertencem a uma mesma face. Vamos compreender essa ideia através dessa ilustração, tá? Olha só.
Se eu pegar, por exemplo, esse vértice aqui, pessoal, ó, do paralelepípedo, no caso aqui nós estamos trabalhando com um reto retângulo, tá bom? E ligar com esse vértice melhor, tá? Deixa eu fazer isso para tentar ficar bem nítido a ideia. Esse segmento aqui, pessoal, é o que nós chamamos de diagonal do paralelepípedo. Observe que as extremidades são vértices desse paralelepípedo, de modo que não pertencem a uma mesma face. Tudo bem? Bom, utilizando ainda essa ideia, é possível traçar outras diagonais dentro desse sólido geométrico. Eu vou pegar agora, olha, esse vértice e ligar com esse aqui, ó. Observe que eles não pertencem a uma mesma face. Então, ao traçar esse segmento, tá? Na verdade, nós construímos aí uma diagonal. Tem outra diagonal, professor? Tem. Aqui nós vamos ter 4 diagonais, tá, pessoal? Ligando esse ponto, né, com esse aqui, ó, nós teremos aí uma outra diagonal, tá? E por fim, nós temos esse ponto, esse vértice, com esse que eu estou desenhando agora aqui, ó, também representa aí uma diagonal. Sobre essas diagonais, tá? Se você tem uma percepção geométrica aguçada, né, você percebe que é possível afirmar que todas elas possuem a mesma medida. Muito bem, é isso mesmo. E a ideia agora é calcular essa diagonal. Vamos fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou considerar essa diagonal aqui, tá? Pegar esses dois vértices, observem que não pertence aí a uma mesma face, tá? Bora traçar aqui essa diagonal. Perfeito. E eu quero calcular, eu quero chegar a uma fórmula matemática que me forneça a medida dessa diagonal, tudo bem? Bom, então olha só, eu vou chamar logo, vou denotar ela aqui por Dzão, né? Minha diagonal, tá? Esse segmento que está em vermelho, eu estou denotando aqui por Dzão, ok? Nós sabemos que esse sólido geométrico possui um comprimento, que eu estou denotando aqui pela letra A. Ele possui uma largura, estou denotando por B, e uma altura, que eu estou denotando aqui por C, tá bom? Vou tentar melhorar esse C. Prontinho. Então, qual é a ideia para a gente encontrar essa diagonal? Para encontrar essa diagonal, esse segmento que está em vermelho, nós vamos precisar construir aqui um triângulo, tá bom? Considerar o seguinte, olha, eu vou pegar essa aresta, tá? Que eu já coloquei aí em preto, tá bom? E vou pegar esse segmento aqui, ó. Esse segmento que, na verdade, representa quem, pessoal? Esse segmento em azul, né? Esse segmento em azul, na verdade, é uma diagonal também, né? Só que agora é uma diagonal da face, né? Como se estivesse aí no chão, se você representasse ou entendesse esse sólido como uma sala, tá? Que é como se fosse o chão da sala. Então, essa diagonal é a diagonal da face. Vou colocar aqui ela, vou simbolizar como D de diagonal, só que agora minúsculo, tá bom? Esse triângulo que nós construímos, nós conhecemos essa medida que está em preto, né? Porque é a altura do meu sólido geométrico. E a altura eu denotei aqui por C, tá bom? Então, esse segmento em preto, ele mede C. É possível ainda entender que esse triângulo que nós construímos, ele, na verdade, é um triângulo retângulo, perfeito? Já que as características desse sólido geométrico me permitem concluir isso, né? Nós estamos trabalhando com um prisma reto, um paralelepípedo reto-retângulo, tá bom? Falou em triângulo retângulo. Quem já está aqui no nosso canal já sabe qual é a dica, né? Falou em triângulo retângulo, primeira coisinha que tem que vir à sua mente é o Teorema de Pitágoras. E é isso mesmo que eu vou utilizar aqui. Observe, né, que esse segmento em vermelho, que é a diagonal do nosso sólido, que é o que eu quero encontrar, tá bom? Representa aqui no nosso triângulo a hipotenusa.
E o C e o D são os catetos. Então, aplicando Pitágoras, nós podemos afirmar que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, Dzão ao quadrado, é igual a quem? É igual a Dzinho, que é um dos catetos, né? Dzinho ao quadrado, mais C ao quadrado. Perfeito? Então, até o momento, essa fórmula me dá a diagonal do paralelepípedo. Só que tem um porém aí, né? O que você precisa perceber? Que nessa fórmula nós não conhecemos essa medida aqui, ó, tá? Essa diagonal da face. Nós temos o comprimento, a largura e a altura, respectivamente, A, B e C. Mas essa diagonal da face eu não tenho essa medida, tá? Então não posso deixar essa fórmula simplesmente desse jeito aqui, ok? Mas eu tenho como encontrar, através de um raciocínio análogo, esse desenho aí, essa diagonal da face. E para isso, bora lá, acompanha. Isso é simples, tá? Vamos considerar, deixa eu fazer o seguinte. Primeiro eu considerei esse triângulo aqui, tá, pessoal? Ó, primeiro nós estávamos considerando esse triângulo em verde aqui, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu quero considerar, peço que vocês me ajudem aí, eu quero considerar esse triângulo aqui, pessoal, ó, tá bom? Que é o triângulo, né, que está aqui na minha face, tá? Retangular, é bom saber disso. Em virtude disso, é claro, que nós temos aqui, pessoal, ó, esse triângulo, ele também é um triângulo retângulo, né? Onde nós temos o quê? A e B, já que essa dimensão aqui também é B, ó, nós temos sendo A e B os seus catetos e Dzinho a sua hipotenusa. Então, mais uma vez, eu vou aplicar aí o teorema de Pitágoras. E eu vou obter o seguinte: a diagonal, né, agora o Dzinho, a diagonal da face ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Confere que são os catetos nesse triângulo retângulo que está aí sendo considerado na face, né, que representa aí o chão, tá bom? Desse sólido geométrico, ok? Bom, professor, agora eu acho que eu já saquei a ideia. Eu vou pegar essa informação aqui, ó, e vou substituí-la, né, lá na informação da diagonal. Eu não sabia quem era o Dzinho, mas agora eu sei, ó. Eu sei que esse Dzinho ao quadrado, na verdade, né, que é a diagonal da face, na verdade ele é quem? Ele é A ao quadrado mais B ao quadrado. Em outras palavras, o que eu vou obter, né, dessa substituição, tá? Eu vou obter aí a fórmula da diagonal do paralelepípedo reto retângulo. Que a fórmula é o seguinte, então, ou portanto, a diagonal ao quadrado, tá, será igual a quem? D ao quadrado. Mas quem é D ao quadrado? Acabamos de descobrir que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, estou fazendo aí, pessoal, essa substituição, tá? No lugar do D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, eu estou colocando A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, continuando, né, nós temos aqui um C ao quadrado. Prontinho. Aqui nós já podemos considerar, tá, essa escrita como sendo a fórmula da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. A diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Em outras palavras, a soma dos quadrados das dimensões: comprimento, largura e altura. Agora é muito comum, né, já que na verdade eu pretendo descobrir a diagonal e não a diagonal ao quadrado,
é muito comum a gente continuar esse cálculo, tá? Isso aqui já pode ser considerado a fórmula, tá, pessoal? Mas é muito comum a gente continuar esse cálculo tirando esse expoentezinho daqui, essa potência, né? A gente não passa ela na forma de raiz quadrada, então eu poderia escrever logo essa fórmula de modo direto da seguinte forma: a diagonal é igual a quem? Deixa eu melhorar esse igual. É igual a quem? É igual a raiz quadrada de quem? Aí de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Prontinho, tá? Essa já é a fórmula pronta, certo? Já é a fórmula ideal para você utilizar e calcular, né? Tentei selecionar aqui, prontinho. E calcular aí a diagonal, tá, do paralelepípedo. Perfeito, pessoal? Deixa eu destacar essa informação, ok? Fórmula da diagonal. Ok? Já memoriza, tá aí. Professor, e se eu esquecer essa fórmula? Bom, acabei de mostrar o passo a passo de como essa fórmula foi encontrada, de como ela foi descoberta, tá bom? Beleza, pessoal? Então essa aqui já é a primeira ideia desse encontro. Agora é o seguinte, diagonal, beleza, já entendi. Agora nós vamos calcular a área total dessa figura, tá bom? E aí, gente? Será que é fácil? Professor, eu acredito que é tranquilo, né? Porque essa figura, deixa eu apagar isso aqui para ajudar a gente. Essa figura, todas as faces são retângulos, né? Todas as faces são retangulares. Então tá tranquilo calcular essa área total. E de fato, essa é a ideia, né? Muito tranquilo mesmo. Bora lá, ó. Como é que eu faço para calcular a área total de um paralelepípedo? Vamos encontrar a ferramenta matemática agora, tá bom? Vamos calcular, por exemplo, essa face aqui do chão, primeiramente, né? Nós temos um retângulo aqui no chão, tá? E esse retângulo tem dimensões A e B. Então, nós temos aí que a área dessa face que está embaixo seria A vezes B, né? Base vezes altura, então seria A vezes B, perfeito? Acontece que essa face que está aqui no chão, que é uma das bases do meu paralelepípedo, né? Ela tem a mesma dimensão dessa face que está em cima, que seria a outra base. Estou me referindo a esse outro retângulo aqui, pessoal. Ó. Esse retângulo que está aqui em cima, né? Ele possui as mesmas dimensões, não é verdade? Isso significa, tá, que eu tenho A vezes B duas vezes, né? Eu tenho A vezes B embaixo, que seria a área dessa face retangular de baixo, e A vezes B na face de cima. Então, eu posso escrever isso assim, ó, já para a área total, tá? Duas vezes, deixa eu tirar essa ferramenta aqui, duas vezes A vezes B, perfeito. Lembrando, a área total é a soma da área lateral com a área das bases. Aqui no caso nós já calculamos a área das bases, tá bom? Mas, bora lá, vamos agora em busca das laterais dessa figura, tá? A ordem aqui é indiferente, viu, pessoal? Então vamos considerar agora, né, essa face lateral aqui, pessoal, que possui dimensões B e C, não é isso? Essas dimensões B e C, perfeito? Bom, essa face é um retângulo. Se é um retângulo, então a área vai ser B vezes C, né? Que seria a base vezes a altura dessa face, né? Então essa face que está à direita, eu vou ter ela também aqui à esquerda. Significa dizer que eu vou ter o quê? Duas vezes a área B vezes C, perfeito? E por fim, nós temos aí, falta calcular agora duas faces, que seria essa da frente, tá bom? Esse retângulo da frente e aquele retângulo lá de trás, tá? Qual é, ou melhor, quais são as dimensões desse retângulo? Nós temos aqui, ó, base é A e a altura é C, né? As dimensões são A e C, tá bom? Então a área dessa face retangular que está aqui na frente, tá? Vai ser AC, né? A vezes C vai dar AC.
e é a mesma área que está lá no fundo. Então eu vou ter 2 vezes A vezes C, né? 2AC. Nessa expressão, pessoal, nós podemos melhorar essa escrita, uma vez que em cada um desses termos aparece um fator comum. Observe que em cada um desses termos dessa soma, o número 2, ele é um fator comum. Então eu posso colocar esse rapazinho em evidência. E é isso que a gente vai fazer agora. E aí a gente conclui que a área total de um paralelepípedo reto retângulo vai ser 2 vezes, tentar melhorar esse 2, não sei se melhorou alguma coisa, 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Não necessariamente, tá, pessoal? Nessa ordem. O que eu tenho que compreender aqui, tá? Observe o seguinte, antes de explicar esse detalhe. Observe, né, que se você multiplicasse aqui, ó, fazendo a distributiva, né, você volta para o que está escrito na linha superior, tá bom? 2AB, 2BC e 2AC. Nós colocamos esse 2 em evidência, tá? Já que ele era um fator comum aí nessa expressão. Então, pessoal, essa formulazinha, que é mais uma fórmula, né, que, entre aspas, você não precisa memorizar, porque é muito simples chegar a essa conclusão, tá? É a fórmula da área total de um paralelepípedo reto retângulo, ok? Então, qual é a ideia? Como é que eu posso memorizar, por exemplo, essa expressão, tá? 2 vezes, ou ainda, é o dobro, tá, do somatório dos produtos 2 a 2 de suas dimensões, tá bom? Ou seja, tu vai pegar comprimento com largura, comprimento com altura e a largura com a altura. Não necessariamente nessa ordem, tá bom? Bom, tá faltando agora só mais uma coisinha sobre esse sólido. Falta a gente falar de volume. Pessoal, de modo geral, coloque isso em mente já, tá bom? A altura, o volume de qualquer prisma é área da base vezes a altura. O volume de todo prisma, ele é dado por essa ideia. Basta você multiplicar a área da base com a altura, perfeito? Bom, sabendo disso, fica muito fácil chegar à conclusão de que o volume desse sólido geométrico é dado pelo produto das 3 dimensões. Ou seja, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é igual a A vezes B vezes C. Vamos chegar nessa conclusão. Bora lá. Bem simples, tá? Quem seria a base, pessoal, né? Ou ainda, a área da base desse sólido. Quem seria a área da base? De acordo com a nossa ilustração. Olha, a base é esse retângulo que tem dimensões A e B. Perfeito? Então, a gente consegue concluir, lá vamos nós, né? Que o volume vai ser quem? A área da base, que no caso é o retângulo de dimensões A e B, ou seja, vai ser A vezes B, perfeito, multiplicado pela altura. Acontece que a altura seria a dimensão que nós chamamos lá de C. Então, muito simples, tendo essa ideia, né, de que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Com essa ideia em mente, nós chegamos de maneira simples à conclusão, tá, sobre a fórmula da área de um paralelepípedo reto retângulo. Professor, então o que eu preciso saber desse sólido são essas 3 coisinhas, o que vai ser cobrado basicamente é isso? Perfeito, jovem. O que você precisa ter em mente? Você precisa saber calcular a diagonal, ok? Que é dado por essa ideia. Você precisa saber calcular a área total, que é o que eu estou chamando aqui de 2.
Perfeito? Essa é a ideia. E você precisa saber calcular o volume, que é o que eu chamei aqui de 3, ok? Mas tudo isso é no nosso paralelepípedo, reto, retângulo, aquele comum, tá? Mas tem um que é especial, que nós vimos inclusive, que o nome dele é cubo. Professor, se eu aplicar todas essas fórmulas no cubo, vai me servir também? Vai. Inclusive, nós vamos fazer isso. Eu vou chegar à fórmula da diagonal, a fórmula da área total e a fórmula do volume desse sólido, utilizando o que nós já temos aqui, tá bom? Então, olha só. Como seria? Tudo que eu vou escrever agora aqui, tá, pessoal? É sobre o cubo, perfeito? Vou até anotar isso aqui agora, ó, que é um caso particular, tá bom? Se você utilizar a fórmula da maneira que está aí, repetindo, se você utilizar a fórmula da maneira como está aqui para um paralelepípedo reto retângulo comum, normal, tá bom? Vamos dizer assim, essa fórmula 1, a fórmula 2 ou a fórmula 3 dá certo do mesmo jeito, porque o cubo é um paralelepípedo reto retângulo. Mas vamos fazer o seguinte, olha. O que nós sabemos sobre esse sólido geométrico, tá? Todas as arestas têm a mesma medida, né? O cubo é um paralelepípedo reto retângulo onde todas as arestas têm a mesma medida. Inclusive aqui eu vou fazer em ordem contrária, tá? Vamos botar primeiro o volume, depois a área total e depois a diagonal, tá bom? Isso não faz diferença, tá? No paralelepípedo, o volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Perfeito? Chegamos a essa conclusão. Mas no cubo, as dimensões seriam A e A, já que todo mundo aí, né, todas as arestas têm a mesma medida. Ou seja, em um cubo, o volume será dado, né, quem são as suas três dimensões? A vezes A vezes A. Acontece que quando você realizar esse produto, você obtém A elevado a 3, né? Ou ainda A ao cubo. Tá aí, fórmula do volume do cubo. Perfeito? Vamos agora para a fórmula da área total de um cubo. A ideia é te mostrar que tu não precisa memorizar nenhuma dessas fórmulas, tá, gente? A área total, como ficaria aqui? Ó, seria 2 vezes A vezes B, mas esse B aqui lá no cubo não é A, todo mundo não tem a mesma medida, todas as arestas, então aqui ficaria A vezes A, que é A ao quadrado. Aqui também seria A vezes A, onde tem B vezes C, tá? E aqui também seria A vezes A. Então, nesses três termos que nós temos aqui dentro desse parênteses, nós teríamos A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Ok? Então, nós temos, na verdade, 3A ao quadrado, se você realizar essa soma. Perfeito? Então, quem seria aqui, ó, a área total do cubo, tá? Seria 2 vezes, né, esse 2 que já está aqui na fórmula, 2 vezes, aí ao realizar essa soma, 3A ao quadrado. Acontece que 2 vezes 3 é 6. Então, aqui nós temos 6A ao quadrado. Perfeito? Professor, não entendi muito bem essa ideia aí não, tá? Bom, tem um jeito muito mais simples de chegar nesse mesmo resultado, tá, gente? Nessa mesma compreensão. Bora lá fazer um jeito mais simples aqui. Vamos calcular a área da face, de uma face do cubo, de uma face. A face não é quadrada, então ela vai ter dimensões A e A. Significa dizer que a área de uma face vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. Perfeito? A área de uma face no cubo é A ao quadrado. Mas o cubo tem quantas faces? São 6. Né? Então ficaria 6A ao quadrado. Né? 6 vezes a área de uma face. Beleza? Tá aí a área total de um cubo. Por fim, vamos para a diagonal do cubo. Ok?
Professor, se eu aplicar, parece-me que tem gente que ainda não entendeu, se eu aplicar essa fórmula, né, que eu não quero memorizar uma fórmula específica para o cubo, mas é interessante, jovem, tá? Se eu aplicar essa fórmula do jeito que está aqui, ó, considerando as dimensões comprimento, largura e altura, vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Utilizar essa que está ali do paralelepípedo reto retângulo. Mas é interessante você ter em mente logo a fórmula, tá, do cubo, porque tu ganha tempo no cálculo, perfeito? Então olha só, vamos imaginar aqui, a gente vai fazer esse cálculo aqui, olha só. Aqui vai ser a ao quadrado, perfeito. Aqui é b ao quadrado, mas lá no cubo, mais uma vez, nós sabemos que todas as arestas têm a mesma medida, então aqui também é a ao quadrado. E aqui também é a ao quadrado, perfeito? Então, somando, tu vai ter quantos a ao quadrado aí, né? Nós temos 3a ao quadrado. Então, vou escrever aqui, porque de repente fica mais simples você compreender. Ó. Aqui vai ficar 3a ao quadrado. Isso para o cubo, tá, gente? E tudo isso ó, em raiz, perfeito? Extraindo a raiz, já que nós temos uma multiplicação aqui, eu posso extrair a raiz separadamente, tá? Então, extraindo a raiz de cada um desses fatores. A raiz de 3, como não é exata, você repete, mas aqui nós ficaríamos com essa raiz de a ao quadrado, né? Ficaria algo assim, ó, para ver se você compreende, ó, tá bom? Ficaria raiz de 3, né? Vezes a raiz de quem? De a ao quadrado, perfeito? E aqui a gente pode proceder com essa simplificação, ó, a raiz, né, eliminando aí o expoente, tá bom? Então, ficaria somente o a, né? Ficaria o a, tá? Em resumo, quem é a nossa diagonal? A diagonal é a raiz de 3, perfeito? A raiz de 3. Professor, mas não foi raiz de 3 vezes a, mas é a mesma coisa, não é, jovem? Já que a ordem dos fatores não altera aí o produto, tá bom? Então tá aí, fórmula específica do cubo. Nós temos aí a diagonal, é a raiz de 3, a área total 6a ao quadrado e o volume é a ao cubo. Perfeito, gente? Bom, pessoal, essas são as ferramentas que nós vamos utilizar para trabalhar com esses sólidos geométricos, tá bom? Mas nós precisamos, então, organizar essas ideias. Dessa forma, fique ligado. No paralelepípedo reto retângulo, nós temos que o volume desse sólido é dado por produto das três dimensões, A vezes B vezes C, a área total duas vezes, né, AB mais BC mais AC, tudo bem? E a diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados das suas dimensões. Ou ainda, como nós deixamos claro, a diagonal pode ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Para o cubo, já que todas as arestas possuem a mesma medida, nós chegamos à conclusão de que o volume é A ao cubo, a área total é 6A ao quadrado e a diagonal desse sólido é a raiz de 3. Agora é o seguinte, para fixarmos essas ideias, vejamos então algumas questões. Então chega junto, vamos nessa. Bom, pessoal, a primeira questão, nosso primeiro exemplo, diz o seguinte: considerando que as dimensões de um paralelepípedo reto retângulo são 20 centímetros, 12 centímetros e 9 centímetros, determine. Aí nós temos a medida da sua diagonal, letra A, letra B, a área total e na letra C, o volume. Bora lá. Bom, nós temos aí uma questão, um probleminha muito simples. Letra A, a diagonal nós já sabemos que é dada, ok? Pela raiz quadrada, se a gente utilizar já a fórmula prontinha, do somatório dos quadrados das suas dimensões. Ou seja, 20 ao quadrado, aqui seria como se eu estivesse colocando A ao quadrado, né? Sendo o meu 20,
mais, aí a outra dimensão, 12 ao quadrado, tudo bem? Que seria o meu B, por exemplo, lá na minha fórmula, tá? Mais o 9 ao quadrado. E aqui está representando o meu C, perfeito? Professor, e se eu colocasse uma ordem diferente? Porque aqui ele não afirma quem é o comprimento, quem é a largura, quem é a altura, é indiferente para esse cálculo aqui, tá, pessoal? Para o cálculo da diagonal, essas dimensões, a ordem dessas dimensões é indiferente, tá bom? Então, bora lá fazer esse cálculo. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, perfeito? 12 ao quadrado, né? Seria 12 vezes 12, vai dar 144, não é isso? 12 vezes 12, 144, mais 9 ao quadrado. E 9 vezes 9, 81, perfeito? Então, tudo isso, não podemos esquecer que tudo isso está em raiz quadrada, né? Continuando esse cálculo, né, aqui do ladinho mesmo, nós temos raiz quadrada, 400 mais 144 vai dar 544, mais 81, né, 544 mais 81 vai dar 625, perfeito? Raiz quadrada de 625 é igual a 25. 25 vezes 25 é 625. Então, tá aí. A diagonal desse paralelepípedo em questão mede 25 centímetros. Letra A já foi para o balde. Perfeito? Resolvida. Muito fácil, muito tranquilo. Ok? Letra B, então, bora lá. Na letra B, ele pede para você calcular a área total. Ok? Nós já sabemos que a área total desse sólido geométrico é 2 vezes, aí 2 vezes quem? Aí 2 vezes a soma dos produtos das dimensões 2 a 2, tá? Então, vou fazer 20 vezes 12, ok? 20 vezes 12. Essa fórmula, pessoal, você não precisa memorizar. Se você representar através de um desenho, tá? Esse sólido geométrico, certamente você consegue concluir, né? Você consegue encontrar essa área total, tá bom? Então, 20 vezes 12, aí 20 vezes 9, tá bom? Aqui a ordem não importa, tá, pessoal? Basta você multiplicar 2 a 2 essas dimensões. Mas, aí qual o outro produto possível, 2 a 2? Nós só temos agora o 12 vezes 9, né? Ou 9 vezes 12. A ordem aqui não interfere, tá bom? Então é isso, ok? Não existe aqui outro produto possível 2 a 2 que já não esteja aí nessa configuração, tá? Nessa soma, ok? Então agora é cálculo, agora é contínua, tá? Bora lá. 20 vezes 12, vamos fazer aqui, 20 vezes 12. 2 vezes 12 é 24. Aí você acrescenta o zero, então essa conta aqui, ó, 240, tá? Vou tirar essa barra aqui de baixo, vou colocar, porque senão depois o aluno pensa que eu estou dividindo. Aqui é 240, tá bom? 240. 2 vezes 9, 18, acrescento o zero, aqui vai dar 180, não é isso? 180, tá? E 12 vezes 9, agora essa aqui, quem fez essa continha? 12 vezes 9. Bora lá, 9 vezes 2 é 18, leva 1, tá? 9 vezes 1 é 9, mais 1 que você levou, então isso aqui vai dar 108, ok? Então bora lá, como ficou? 2 vezes, tá? 2 vezes 240 mais 180 mais 108. Quero fazer essa soma logo, tá? Já que eu já representei os resultados ali, vamos fazer logo essa soma, tá? 240 com 180, nós vamos obter 420, tá? 420 mais 108, nós vamos obter 520
528 vezes 2, aí essa aí é tranquila, né? Vai dar 1056. 1056, como é a área? Centímetros quadrados. Prontinho. Mais uma alternativa no balde. Tá resolvido, jovem. Tá aí, tá feito, né? Letra B, tranquilona. Vamos então para a letra C. O que pede a letra C? A letra C está pedindo o volume desse sólido. Nós sabemos que o volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Volume, então, vai ser 20 vezes 12 vezes 9. Mais uma vez, essa ordem, tá, pessoal? É indiferente, ok? Então, aqui vai ficar 20 vezes 12, 240. Aí você vai fazer a continha, 240 vezes 9. E dá 2160. No caso, volume, tá, pessoal? Centímetros cúbicos, tá? Volume, a unidade fica ao cubo, perfeito? Já que você multiplicou 3 dimensões, né? Aqui você multiplicou 20 centímetros, 12 centímetros, 9 centímetros. Então, você tem centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Explicação porque a unidade fica ao cubo. Tá aí, pessoal. Problema número 1 resolvido. Vamos agora para a questão de número 2. E o problema de número 2 diz o seguinte: sabendo que a diagonal de uma face do cubo mede 10 raiz de 2 decímetros, calcule a medida de sua diagonal, a sua área total e o seu volume, tá? Então são três coisinhas aí também, né? Como se fossem as alternativas A, B e C da questão anterior. Só que aqui nós temos um detalhe, nós temos uma diferença. O que a questão me deu, a informação que a questão me deu, foi a diagonal de uma face, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu representar ali no meu desenho, já deixei no ponto. Vamos representar aqui a diagonal de uma face, tá? Apesar de eu estar utilizando essa face como referência, tá, pessoal? Nesse sólido geométrico, como todas as faces são quadrados, né? Todas as arestas têm a mesma medida, é indiferente, tá, pessoal? Então, essa medida que está em vermelho, né, essa diagonal, poderia ser qualquer outra diagonal aqui na figura, tá bom? Então, nós temos aqui que essa diagonal, de acordo com a questão, mede 10 raiz de 2, perfeito? Tá, para calcular a diagonal do cubo, qual seria a fórmula? Bora lembrar aí, ó. A diagonal, nós vimos que ela é A raiz de 3. A fórmula da diagonal do cubo, ela é A raiz de 3, perfeito? Ou seja, o que eu quero concluir aqui, jovens, é que para responder a essa primeira pergunta, nós vamos precisar dessa medida, né, que representa, em outras palavras, a aresta do cubo, perfeito? Nós vamos precisar descobrir essa informaçãozinha aqui, pessoal. Ah, professor, mas está fácil, né? Porque nós temos essa informação que é suficiente. Por que ela é suficiente? Bora lá. Perceba que nesse triângulo aqui, pessoal, ó, nesse triângulo, tá? Que inclusive é retângulo, nós temos que essa dimensão mede A e essa dimensão aqui também mede A, né? Já que nós estamos trabalhando aí em um cubo. E o que está em vermelho, a questão informa que é 10 raiz de 2. Opa! Triângulo retângulo. Comentamos hoje, agora há pouco. Triângulo retângulo. O que você vai aplicar aqui? Teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, tu encontra a medida dessa aresta, o valor desse A, tá, pessoal? Professor, mas teria um jeitinho mais fácil? Sim. Você poderia lembrar
que a diagonal de um quadrado, a fórmula da diagonal de um quadrado, tá, pessoal? É a raiz de 2. Se você lembra dessa fórmula, você não precisaria aplicar Pitágoras, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? De novo, se você aplicar Pitágoras nessa configuração, você encontra a medida desse A. Mas existe uma formulazinha mais prática para isso. E a fórmula é: a diagonal de um quadrado é igual a A raiz de 2, ok? Mas de acordo com a questão, essa diagonal mede quanto? Tá aqui, ó. Essa diagonal mede 10 raiz de 2. Estou aplicando a fórmula, viu, pessoal? Essa diagonal ela não mede 10 raiz de 2? Então agora basta resolver isso aqui, ó. Se a gente resolver isso aqui, a gente encontra quem é o A, qual é o valor da aresta. E está muito fácil resolver isso, tá? Porque aqui eu posso eliminar raiz de 2 com raiz de 2 e concluir que o A é igual a 10. Gilberto, eu não entendi aí foi por que tu eliminou essas raízes aí. Olha só, gente. Resolvendo essa equação aqui, ó. Resolvendo essa equação, tá? Eu quero encontrar o A, então eu preciso tirar essa raiz de 2 aqui, que está multiplicando. Então ela passaria lá para o segundo membro dividindo. Confere? Então ela passando dividindo, ficaria, portanto, aqui no denominador, é claro, né? E eu poderia fazer essa eliminação. E eu fiz tudo isso logo direto, tá bom? Então aqui nós concluímos, né, portanto, que o A, né, ou seja, a nossa aresta, nesse cubo, a nossa aresta mede 10, tá? No caso, 10 decímetros, perfeito? Com essa informação eu já consigo responder agora tudo que a questão pede, que é a diagonal, a área total e o volume. Inclusive, bora lá, quem vai ser a nossa diagonal? A diagonal não é A raiz de 3, mas quem é o A? Não é 10? Então a resposta aqui da primeira perguntinha que ele faz na questão, 10 raiz de 3, tá bom? No caso, a unidade aí é decímetros. Então a nossa primeira resposta aí, pessoal, ó, é essa diagonal, tá? A gente destaca ela aqui, ó. Tranquilo, né? Molezinha, beleza? Tranquilo? Vamos agora para a área total. Aqui na área total, como foi explicado, você pode proceder de duas maneiras, tá? Utilizando diretamente lá aquela fórmula, ok? Ou pensando assim, ó, que foi o que eu disse anteriormente. Eu vou calcular a área de uma face, né, um quadrado, né, e as dimensões desse quadrado, né, 10 por 10. Então eu calculo a área de uma face e multiplico pela quantidade de faces. Na verdade, indiretamente, você está utilizando aí a fórmula, tá bom? Que é dada por, aí bora lá, a área total, certo? É igual a 6A ao quadrado, perfeito? Ou seja, 6 vezes 10, né, que é a nossa aresta, ao quadrado. Resolve primeiro a potência, tá? 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 6 vezes 100, perfeito? Ou seja, concluímos que a área total é igual a 600, aí qual é a unidade? Decímetro. 600 decímetros quadrados. Prontinho, mais uma resolvida, né? Falta mais um detalhe agora, tá? O que ele está pedindo? Deixa eu melhorar aqui esse destaque. O que ele está pedindo? O volume. Por último, falta o volume. Professor, não lembro qual é a fórmula do volume do cubo, mas eu sei que lá a do paralelepípedo, reto retângulo, é o produto das três dimensões. Então pode aplicar essa ideia aqui também, tá, pessoal? O cubo nada mais é do que um paralelepípedo reto retângulo especial, tá bom? Tem as suas particularidades. Mas se você lembrar, sai tranquilo e sai mais rápido, né? Talvez aqui, olha, o volume de um cubo é A ao cubo, né? A sua aresta ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é igual a 1000, perfeito? No caso, 1000, qual é a unidade? Decímetros cúbicos, perfeito? Tá aí.
mais um detalhezinho respondido. Esse é o nosso volume e questão finalizada. Então é isso, pessoal. Se por um acaso esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!